Deus com todo o nosso ser, porque nós reconhecemos que o Senhor reina, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, é o Senhor sobre todas as coisas, eternamente o mesmo Deus. Aleluia, Senhor. E nós lemos uma porção da tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar ao nosso coração, abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso coração e nos fazer compreender, Senhor, a tua palavra, e que possamos viver todos os nossos dias confiando no Senhor, viver os nossos dias pela fé, agradando ao Senhor. Nós desejamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus. Nesta oração nós consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas trazidas no altar, depositado no gasofilácio ou na conta da igreja. Apresentamos a Ti, Senhor, que és o dono de tudo, que és o Senhor de tudo, e pedimos que continue conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos da palavra de Deus, acredito que é um dos textos mais impactantes. Entre alguns, este é um dos mais impactantes. Você já se imaginou naquela reunião, naquele culto? E que culto, hein? Os três evangelistas que escrevem do mesmo ponto de vista, Mateus, Marcos e Lucas, narram a mesma história, com pequenos detalhes de observação. Eles foram testemunhas oculares, menos Lucas, né? Que Lucas ele colheu informações dos que presenciaram para poder escrever. Mateus diz que Jesus foi para a sua própria cidade, mas não identifica que cidade era. Já em Marcos diz que a cidade era Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus fixou residência durante o período do seu ministério público. A cidade era Cafarnaum, na Galileia. Mas se você observou, Lucas não diz que cidade era, ele só diz que foi em uma cidade, né? Em uma das cidades, então, aconteceu isso. Esse fato não aconteceu na praia, não aconteceu no monte, não aconteceu na sinagoga, foi um culto doméstico. Em casa, foi um culto em casa. Mas certamente se divulgou que o Senhor estava em casa. E muita gente chegou. Pessoas da cidade se aproximavam, queriam ver Jesus. Aquele pregador ainda era início do ministério de Jesus. Ele estava se tornando muito popular, muito conhecido. E as pessoas queriam vê-lo, queriam ouvi-lo, queriam ver as suas maravilhas que ele estava fazendo naqueles dias. E alguns estavam por curiosidade. Alguns estavam porque queriam ver com os seus próprios olhos o que estava acontecendo. Mas alguns já tinham se rendido ao Senhor, acreditando nele e se entregando a ele. Nesse tempo, Jesus já tinha vários discípulos. Aqueles que seguem, aqueles que podem dizer, pode contar comigo, estamos juntos. Em uma multidão, nem todos têm a mesma motivação, o mesmo sentimento. Mas a palavra de Deus tem um poder maravilhoso e extraordinário de promover fé naqueles que ouvem a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito. E nós temos observado que o ministério de Jesus teve um ministério muito atuante na área do ensino. Inclusive aqui no versículo 17 está escrito assim,
E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando. O ensino é muito importante. E como é importante o ensino? Porque na falta de ensino, muitas pessoas erram por falta de conhecimento. Inclusive está escrito: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É importante conhecer. É muito importante conhecer. Por outro lado, quando se fala de conhecimento, de saber, que é importante, a gente precisa vigiar, viu? Principalmente aqueles que estudam um pouquinho mais. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o saber ensoberbece. Então, aquele que tem assim um conhecimento um pouco maior, corre também o perigo de ficar soberbo, porque sabe um pouquinho mais, e precisamos vigiar e pedir a Deus que nos dê graça para continuarmos humildes, servindo ao Senhor. Então aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achava-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Alguns vieram de longe. De Cafarnaum para Jerusalém dava mais de 100 quilômetros. E a hora que o transporte naquele tempo era no máximo jumento. Ou a pé. Muitos vieram de longe e estavam ali. Os fariseus, religiosos, e muitos deles tiveram muitos embates com Jesus, porque eles tinham um certo conhecimento e uma certa segurança naquilo que acreditavam. Por outro lado, eles são associados aos hipócritas, aqueles que dizem uma coisa e fazem outra, às escondidas. É um perigo. Mas os fariseus eram assim. Por outro lado, estavam também os mestres da lei. Algumas versões falam doutores, algumas versões falam intérpretes da lei. É aqueles que se aprofundavam no conhecimento da lei. Uma espécie de advogado. Estuda as leis, conhecem as leis, sabe interpretar as leis e explicar as leis. Só que no caso aqui, a lei de Israel, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os ensinamentos de Moisés. E ali estavam assentados naquele culto. Entre tantos, estavam também fariseus e mestres da lei. No final do versículo 17 diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder de Jesus estava com ele para curar. Nem todos os cultos haviam muitas curas. Inclusive a Bíblia registra que lá em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, não houve muitas curas, só alguns poucos enfermos foram curados por causa da incredulidade daquela gente. Nesses dias, a popularidade de Jesus estava tanto, as pessoas afluíam para chegar perto dele, queriam ouvi-lo, queriam tocar nele, e muitos eram curados apenas com a presença de Jesus. Apenas por tocar em Jesus, eram curados. E no versículo 18 está escrito: vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro da casa, e colocá-lo diante de Jesus. É maravilhoso observar isso aqui. Divulgou-se que Jesus estava em Cafarnaum, ia ter um culto, ia ter uma reunião.
E as pessoas começaram a chegar. Mas certamente alguns homens disseram, nós precisamos levar o nosso amigo. O nosso amigo, ele precisa ir aos pés de Jesus, mas ele não tem como ir só. Ele não consegue andar, ele é paralítico, ele precisa ser levado. E então, em vez de ir para o culto diretamente, tiveram que ir em busca do paralítico. E chegaram no culto, mas quando chegaram, já chegaram atrasados. O culto já tinha começado. Já tinha muita gente que tinha chegado antes. A casa já estava cheia, mas não apenas a casa, a porta. Muita gente estava na porta. Possivelmente, se tinha janela, estava na janela também. As pessoas queriam estar perto de Jesus e ouvir a sua palavra. Então chega aqueles homens. No evangelho escrito por Marcos, diz que eram carregados por 4. No meu pensamento, não necessariamente que eram apenas 4. É possível que tivesse mais, e iam revezando, mas 4 tinham que estar segurando, né? Um em cada lado do leito, segurando para carregar o homem, para ficar mais leve. Porque quando um sozinho pega o peso, é pesado, mas quando divide, aí fica mais leve. E, inclusive, quando tem mais de 4 que vai revezando, alivia. Porque quando você pega um peso, no momento que você pega, está tranquilo. Né? Aí vai andando, 2 minutos, 5 minutos, daqui a pouco vai pesando mais. Então, se não tiver alguém para revezar, vai ser complicado. Bem, mas no evangelho escrito por Marcos, diz que era carregado por 4. Aqui, no versículo 18, Lucas capítulo 5, versículo 18, não diz quantos eram, só diz que vieram, então, alguns homens trazendo um paralítico. E não conseguiram entrar porque já tinha muita gente. Você já chegou em um ambiente onde tem muita gente e você quer chegar mais perto e agora para romper a multidão, dá licença aí, quero passar e tal, a dificuldade. Imagina carregando uma pessoa em um leito. Essa dificuldade. Eles poderiam ter desistido, chegamos tarde demais, não dá nem para entrar. Às vezes as dificuldades da vida querem nos impedir de continuar. Desistir do sonho, desistir da luta, parar. Ei, pare não! Sempre vai ter uma solução, vai ter um jeito, dá um jeito, age pela fé, coragem, vai em frente. Não seja fraco, seja forte no Senhor. Aqueles homens não desistiram, diz a Bíblia, que eles subiram no telhado. Quando a gente fala em telhado, a gente pensa nos telhados de hoje, né? Como a gente conhece. Os telhados daqueles dias não eram como os de hoje. Geralmente as casas eram levantadas quando chegava na altura de cobrir, sem ter queda de água, né, em pena, como a gente fala, ela linear. Então se colocava madeira, em cima da madeira se colocava capim, alguma coisa, e colocava barro em cima, e então aí estava a cobertura para impermeabilizar, para que não chovesse dentro. Então, quando se mexia naquele barro, depois de muito tempo, já sei que certamente fazia poeira. Imagina aí a situação. Era bem mais complicado do que hoje, viu? Bem mais complicado. Mas mesmo assim eles não desistiram. Subiram no telhado, fizeram uma abertura, abriram lá um espaço enorme, baixaram o leito em que o paralítico estava deitado até então e baixaram lá diante de Jesus. Eu fico imaginando a reação das pessoas que estavam presentes naquele culto. Possivelmente que alguém tenha dito: ei, rapaz, faça isso não, desmanchando a casa.
Não está registrado, não. Mas é possível que alguém tenha se incomodado. E a poeira, então? Mas eles não desistiram. Foram em frente. Mas também é possível entre os que ali estavam, que ajudaram a descer o leito ali. É possível, sim, que tenha tido ajuda. O fato é que baixaram o leito diante de Jesus. Jesus olha para aquele homem. Inclusive está escrito aqui no versículo 20. Vendo-lhes a fé, fala comigo, vendo-lhes a fé. Você observou que está no plural? Vendo-lhes a fé. Está no plural, então está falando da fé dos companheiros do paralítico. Daqueles que trouxeram o paralítico. Jesus viu a fé deles. A fé não é um sentimento. A fé é uma força que Deus dá e impulsiona a agir, a fazer. A fé sem ação, Tiago diz que é morta. Então a fé exige atitude. E Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus disse ao paralítico, agora Jesus se dirige ao paralítico, e ele diz assim: homem, os seus pecados estão perdoados. Aquele homem estava ali por quê mesmo? Qual era o desejo? Qual era a busca? Era a cura, né? Mas a primeira palavra de Jesus é: homem, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, isso é maravilhoso. É claro que os mestres da lei e os fariseus logo questionaram: como assim? O que é que a lei de Moisés dizia quando alguém pecava? Pega um carneirinho, leva ao sacerdote, oferecer um holocausto, pega um bezerro, um cabrito, leva ao sacerdote, oferecer um holocausto, e assim o inocente paga pelo culpado e o pecado é perdoado. Mas ali não tinha nenhum holocausto. Como assim os seus pecados são perdoados? Os mestres da lei começaram a dizer: isso é blasfêmia. Ninguém pode perdoar pecado senão um que é Deus. É verdade que só Deus pode perdoar pecados. É verdade. Só Deus pode perdoar pecado. O que os mestres da lei e fariseus não sabiam é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. É Jesus quem perdoa pecado. E Ele perdoa, viu? Aleluia! Glória a Deus, Ele perdoa o pecado. João Batista, quando teve a revelação de quem era o Salvador, ele disse claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus quem tira o pecado. O meu pecado foi tirado, o seu pecado foi tirado. O sacrifício foi alto. Jesus deu a sua vida. Ele deixou a sua glória nos céus. Ele veio a esta terra, se fez homem como um de nós, se fez gente como um de nós, entregou-se voluntariamente naquela cruz para morrer por nós, mas o pecado foi tirado. Glória a Deus. Então, Jesus perdoou aquele homem. Eu não sei quem assistiu a série Jesus, que passou na Record há algum tempo, e passou mais de uma vez, né? Esse episódio mostra que aquele paralítico, ele carregava um peso sobre as costas. Mostrava que ele teria sido um daqueles soldados
que, a mando de Herodes, perseguia o recém-nascido Jesus. E por causa da sua posição, ele teria ficado com a culpa, sofrendo, levando a culpa de algumas atrocidades, de algumas maldades que tinha feito. E em um dado momento ficou paralítico. E ele entendia claramente que era paralítico porque tinha ofendido Deus, era o seu pecado. E ele entendia que, levando aquela culpa, não tinha esperança para ele. Era pecador. Mas Jesus chega para ele e diz: os seus pecados são perdoados. Foram perdoados. Você pode receber essa palavra com você. Você pecou, você feriu a santidade de Deus, você maltratou Deus com o seu pecado. Jesus Cristo perdoou o seu pecado. O seu pecado não é mais levado em conta. Se você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É Ele quem perdoa pecado. Ele perdoou o nosso pecado. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Jesus disse que os pecados daquele homem estavam perdoados. Foi contestado pelos fariseus e mestres da lei. Mas a palavra de Deus diz que Jesus conheceu os pensamentos daqueles homens. Eu falei que só Deus perdoa pecado. O que é que prova que Jesus é Deus? Aquele homem que andou pela Judéia, pela Galileia, que andou naquela região, que morreu por nós, o que é que prova que ele é Deus? A teologia nos ensina que pelo menos 3 atitudes do que Jesus fez prova que ele é Deus. Uma delas é perdoar pecado. Só Deus pode perdoar. E Jesus perdoou e ele provou que ele é Deus. Outra é receber adoração, permitir ser adorado. Jesus permitiu ser adorado. Ele aceitou a adoração. Ele é Deus. E terceiro é que nas suas palavras, ele se declarou um com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele é Deus. É digno de ser adorado, de ser louvado, de ser reverenciado, de ser seguido. Ele é digno, louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus não entendiam isso. Por isso questionaram. E Jesus questiona. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados? Isso é fácil, acho que qualquer um poderia dizer. Mesmo que não fosse verdade, não tinha nem como provar que era ou não. Agora dizer levanta e anda, aí é diferente. Dizer levanta e anda, aí ele tem que ter uma autoridade inexplicável. E com essas palavras, Jesus prova que tem poder, que tem autoridade para perdoar pecados. Quando ele disse ao homem: levante-se e vá para a sua casa, diante dos olhos de todos ali. Você já imaginou uma cena dessa? Meu Deus! Diante dos olhos de todos, o homem levantou. Como se explica um acontecimento desse? Se explica? Tem explicação? É milagre, é Deus agindo. De fato, os pecados do homem foram perdoados. A cura fisicamente, ela é importante também. Mas mais importante, incomparável, mais importante é a cura da alma, é o perdão dos pecados.
O que adianta alguém ser sadio, cheio de saúde, e morrer e ir para o inferno e se perder? Jesus disse assim: o que daria o homem em troca da sua alma? O perdão dos pecados, a salvação da alma, é o maior dos prêmios, é incomparável. E Jesus perdoa os pecados. Ele continua perdoando hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diante de todos, Jesus se levantou. O texto sagrado, em Lucas capítulo 5, versículo 26, está escrito: todos ficaram admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Quando diz que todos ficaram admirados e davam glória a Deus, inclusive os fariseus. Inclusive os fariseus. Ficaram maravilhados e deram glória a Deus. Pelo menos naquele momento, viu? Pelo menos naquele momento. Eu estou dizendo pelo menos naquele momento porque o milagre não transforma o interior do homem. Pode impactar, trazer emoções, lágrimas, choro, mas a transformação, o novo nascimento é algo diferente. Alguém pode se emocionar aqui, daqui a 5 minutos passou a emoção e não aconteceu nada. Só aquele momento. Você lembra que quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto e sepultado, algumas pessoas que presenciaram, ao invés de se converter ao Senhor e se render ao Senhor, foram denunciar Jesus para os fariseus? Está vendo que milagres não transformam diretamente aquele que vê, aquele que presencia? O milagre do novo nascimento, dessa transformação interior que Deus realiza na vida do homem, na vida do pecador, é algo extraordinário, é algo exclusivo, é algo que Deus faz na vida de cada pessoa individualmente. Então o milagre tem as suas importâncias, mas só presenciar milagre e se emocionar não resolve, não. Tem que haver arrependimento, tem que haver contrição, tem que haver rendição ao Senhor, comprometimento de ser de Jesus, de pertencer a Jesus, de ter um compromisso com Ele. E é o que todos nós somos convocados, é a ter um compromisso com Jesus. É andar com Jesus, é amar o Senhor de todo o nosso coração. É se entregar a Ele, é se render a Ele, é pertencer a Ele e poder dizer: eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor Jesus, Ele me perdoou. Você já pode afirmar com os seus lábios, com a sua boca, que ele dizer assim: Ele perdoou os meus pecados, Jesus perdoou os meus pecados, louvado seja Deus, obrigado, Senhor, porque perdoaste os meus pecados. Você precisa ter essa convicção. É a promessa da palavra de Deus. Jesus veio para isso, para salvar o pecador, para perdoar os pecados e dar a vida eterna. Essa vida eterna está em Jesus. E nós recebemos pela fé quando cremos nele, quando nos entregamos a Ele. Você já fez essa decisão? Você já se entregou ao Senhor? Se você ainda não fez, você precisa fazer. Enquanto é tempo. O Senhor está chamando você. Ele ama você, Ele quer salvar você. Ele se interessa por você. Foi Ele quem disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi Ele que chamou. Porque a gente quer levar o nosso próprio fardo, porque a gente quer levar a nossa carga, porque a gente quer levar o nosso peso e querer resolver sozinho. Jesus nos chama para perto dele.
Ele promete perdoar os pecados, tirar a carga, o peso do pecado, e nos dá uma responsabilidade bem leve. É Jesus quem dá. Quem é crente? Quem é crente aqui em Jesus? Quem é crente em Jesus? Amém. Glória a Deus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você quer hoje fazer a sua decisão de entregar sua vida a Jesus, de marcar um compromisso com o Senhor. Senhor, eu creio na tua palavra, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero estar contigo, eu quero, Senhor, eu quero. Você quer, eu quero orar por você. Alguém que quer fazer a sua decisão nesta noite, e este é o momento da decisão. Dá um sinal assim, ó, levante a mão. Alguém? Este é o momento. Eu não vou insistir, mas é preciso perguntar. Alguém? Se não há, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar agora celebrando a ceia do Senhor. Eu convido diáconos e diaconisas para se aproximarem, para nos auxiliar na celebração da ceia. E convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler a santa palavra de Deus, onde ensina como devemos fazer na celebração da ceia do Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Mais uma vez eu convido você a ficar de pé, se você puder. Onde está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é